Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 131. 300 depois de Cristo, após o aparecimento do Gigante de Fogo, os lordes restantes do vale se submeteram ao governo do Templo Vermelho com terror e ressentimento em seus corações, embora não ousassem oferecer qualquer resistência. Os clãs da montanha eram bem parecidos, pois perceberam que o templo nunca teve a intenção de ajudá-los a governar o vale. Seu medo da retribuição divina, no entanto, era mais do que suficiente para mantê-los obedientes. Sem mencionar que o Templo Vermelho não voltou atrás em suas palavras quando se tratou de dar a eles terras que eram mais adequadas para viver do que as montanhas implacáveis e austeras. Poucas semanas depois, quando as notícias sobre o que havia acontecido no vale se espalharam por todos os 7 reinos, as terras da tempestade e o alcance também se juntaram aos territórios sob o domínio do Templo Vermelho e de Fênix. Santanis foi intitulado Guardião das Terras da Tempestade, enquanto um Conselho do Sol Brilhante foi criado para governar o território de acordo com as leis do templo, com um dos assentos sendo dado à Casa Baratheon como uma posição hereditária, com a condição de que os futuros membros tivessem que provar sua competência perante o resto do Conselho, muito parecido com o que aconteceu nas terras ocidentais. Isso era necessário para evitar que a incompetência e a corrupção afetassem os órgãos governantes dessas terras. O comandante, é claro, recebeu os direitos de governar a sede ancestral de sua casa, Ponta Tempestade, que também era onde ele mantinha seu irmão mais novo em prisão domiciliar permanente. Em nome do comandante, Fênix não puniu Renly Baratheon pessoalmente, mas deixou que Santanis lidasse com um homem, o que levou o comandante a decidir torná-lo prisioneiro em sua antiga casa. Outro conselho foi criado para governar o Hit, embora a casa Tyrell não tivesse recebido um assento entre eles. O mesmo era verdade para as Ilhas de Ferro, já que a casa Greyjoy, junto com muitas outras casas nobres dos Nascidos de Ferro, tinha sido dizimada pelas forças do Templo Vermelho durante a conquista. A Guerra dos Quatro Reis finalmente terminou com Robb Stark sendo o único sobrevivente, enquanto o vencedor foi, sem dúvida, o Templo Vermelho. Alguns lordes menores nas terras ocidentais, no Vale, no Hit e nas terras da Tempestade naturalmente não foram submetidos ao governo de hereges e feiticeiros, embora a Mão Ardente tenha lidado com eles com determinação incondicional e força esmagadora. Depois de prender a respiração por tanto tempo, Westeros finalmente pôde soltar um suspiro de alívio quando a paz retornou à terra. 301 depois de Cristo, olhando para a criatura mortal e enorme, mas igualmente bela, descansando no campo gramado a uma curta distância do acampamento que os guerreiros, sacerdotes e servos do Templo Vermelho haviam erguido para a noite, Sansa não pôde deixar de ficar fascinada. Sua mente momentaneamente não estava cheia de pensamentos de arrependimento e culpa. Com escamas de cor creme e detalhes dourados nos chifres, ossos das asas e crista espinhal, o dragão era uma visão mágica que atraiu seu olhar e atenção. Não pela primeira vez nesta jornada de volta ao norte para sua casa. Se você quiser, eu posso te levar para mais perto dela. Talvez ela deixe você tocá-la. Uma voz familiar e desconhecida de repente chegou aos seus ouvidos ao lado dela. Virando-se para a voz, Sansa momentaneamente se perdeu nos olhos da cor de um céu claro de inverno. Piscinas azuis geladas de cuidado e preocupação pertencentes ao cavaleiro de dragão de cabelos escuros que um dia fora seu meio-irmão mais velho. Sansa, o homem agora conhecido como Jaehaerys Aerys Targaryen, gritou novamente, uma de suas mãos tocando levemente o braço dela, o que finalmente fez a linda garota se recuperar, virando o rosto rapidamente para esconder seu constrangimento, enquanto sentia um tom de vermelhidão subir por suas bochechas. Sansa respondeu com uma leve gagueira. Após se lembrar da pergunta de Jaehaerys, sim, eu adoraria chegar mais perto, Lord Targaryen. Uma pequena carranca se formou no rosto de Jaehaerys enquanto ele olhava para a garota ruiva ao seu lado. Era fácil para o cavaleiro de dragão perceber o medo e a trepidação subjacentes em Sansa, pois sua magia aumentava muito suas habilidades empáticas. Era parte de sua magia ancestral que lhe permitia se conectar tão profundamente com seu companheiro, embora se ele se concentrasse o suficiente, ele também poderia usá-la para ver os corações dos humanos ao seu redor. Pegando a mão de Sansa, Jaehaerys a puxou para frente gentilmente enquanto se dirigia a ela em um tom suave. Você não precisa me chamar de Lorde ou qualquer outro título. Sansa, por favor, apenas me chame de Jaehaerys. Olhando para o lado, Jaehaerys a viu concordar, embora nenhuma palavra tenha saído de seus lábios. Suspirando para si mesmo, o jovem cavaleiro de dragão não insistiu mais no assunto, enquanto aproximava a jovem cada vez mais da criatura que ele considerava mais próxima dele. Lyra, sentindo claramente sua aproximação, virou a cabeça para o lado e em sua direção. Seu longo pescoço se movendo com graça lenta enquanto o sol da tarde brilhava sobre suas escamas brilhantes. Um grande orbe de ouro derretido cuidadosamente traçou cada um dos movimentos dele e de Sansa, enquanto ele enviava emoções reconfortantes e calmantes através de seu vínculo com o dragão. Jaehaerys parou quando ele e Sansa estavam a menos de 6 metros de Lyra, e ele começou a transmitir ao seu dragão, com nada além de seus pensamentos e magia, que a jovem mulher ao seu lado não representava perigo. Os dragões eram seres muito sensíveis quando se tratava de seu espaço pessoal, pois dificilmente deixavam alguém além de seus cavaleiros se aproximar o suficiente para alcançá-los e tocá-los. Jaehaerys sabia disso muito bem, tendo aprendido isso com Fênix. Ele também havia aprendido a importância de respeitar os desejos e limites de seu dragão nesse assunto, pois até mesmo um dragão vinculado poderia reagir violentamente a tal intrusão.
Voltando-se para Sansa, Jaehaerys viu seus profundos olhos azuis olhando para o dragão branco, com admiração, alegria inocente e excitação brilhando nos olhos da garota, levantando cuidadosamente a mão esbelta que ainda segurava na sua com movimentos suaves e lentos. O jovem cavaleiro de dragão a posicionou de modo que a palma aberta de Sansa ficasse voltada para Lyra, antes de finalmente soltar a mão dela. A leve sensação de perda que sentiu ao fazer isso, o atingiu de forma um tanto inesperada. Afastando esses pensamentos, ele entoou com um sussurro: "Não se aproxime, ela virá até você se tolerar e aceitar sua presença. E não se preocupe, ela não lhe fará mal enquanto você ficar perto de mim." Após dizer isso, Jaehaerys deu um passo atrás de Sansa e invocou sua magia, espalhando sua presença de forma um tanto protetora ao redor da garota mais nova. Este era um dos métodos que Fênix lhe havia ensinado para garantir que Lyra não atacaria aqueles que ele trouxesse para perto dela, mesmo que ela não aprovasse sua presença. Sansa, por outro lado, de repente sentiu como se um cobertor quente a tivesse envolvido em uma noite fria de inverno, seu corpo menor estremecendo com essa sensação inesperada, enquanto ela teve que reprimir um suspiro de conforto. Ela não sabia o que Jaehaerys tinha feito, mas fazia tanto tempo desde que se sentirá tão segura e cuidada. A jovem lutou arduamente para suprimir o desejo de se inclinar para trás contra o peito forte do cavaleiro de dragão, quando de repente o dragão diante dela parou seu escrutínio cuidadoso e começou a se mover. O pescoço do dragão de cor creme se esticou pouco a pouco, enquanto sua estrutura se inclinava ligeiramente para frente. A cabeça do tamanho de uma carruagem se aproximando timidamente, enquanto um som baixo e estrondoso ecoava nos ouvidos da garota sempre que a criatura mágica inspirava e expirava. Sansa mal conseguia respirar enquanto olhava com os olhos arregalados para o dragão à sua frente, seus profundos olhos azuis encontrando um intenso olhar dourado, enquanto Lyra se aproximava o suficiente para deixar menos de alguns centímetros entre sua forma escamosa e a pequena palmeira feminina. Foi como se um momento eterno tivesse passado, enquanto o dragão a observava atentamente, antes que a criatura fechasse os olhos com um movimento suave das pálpebras e pressionasse levemente o lado da cabeça na palma da mão de Sansa. Capítulo 132, 301 depois de Cristo, Winterfell, caminhando lentamente pelos corredores de pedra de sua casa. Sansa chegou a uma parte tranquila e quase abandonada do castelo gigante, onde parou devagar. Encostada nas paredes de pedra áspera e sentindo leve calor vindo da fonte termal natural que passava pelas rochas, a jovem tentou usar o silêncio e o conforto de sua própria casa para banir o medo que havia se enraizado em seu coração durante sua estadia na Fortaleza Vermelha. Inspirando profundamente e deslizando pela parede, Sansa puxou os joelhos contra o peito enquanto seus braços envolviam suas pernas, tentando encontrar consolo no fato de que ela finalmente estava em casa novamente. Mas não funcionou, pois o desconforto permaneceu em seu coração mesmo enquanto os minutos lentamente se transformavam em horas e suas lágrimas silenciosas encharcavam o tecido grosso de seu vestido e túnicas. O desespero se instalou lentamente em seu coração, e Sansa tentou se defender, mas a jovem princesa do norte achou quase impossível fazê-lo, enquanto o arrependimento e a culpa pesavam em sua mente. Soluços silenciosos sacudiam seu corpo, imagens de gentis olhos azul gelo e cabelos escuros inexplicavelmente passavam por sua mente, enquanto Sansa se lembrava da mão calejada que segurava ternamente sua palma esbelta. Fechando os olhos enquanto se recostava na parede rochosa, a jovem tentou afastar esses pensamentos e imagens, sabendo que nada de bom poderia resultar disso. Sansa, uma voz gritou de repente, fazendo-a olhar para cima surpresa, e encontrar Jaehaerys Targaryen parado a poucos passos dela. Levantando-se apressadamente, Sansa tentou arduamente manter a expressão calma e suprimir a vermelhidão que ameaçava tomar conta de suas bochechas, embora seus pensamentos estivessem um tanto confusos. "Vê por que você veio?" Antes mesmo que Sansa tivesse a chance de terminar de perguntar ao jovem cavaleiro de dragão por que ele tinha vindo encontrá-la, Jaehaerys deu um passo à frente. Uma de suas mãos se ergueu para gentilmente limpar as marcas de lágrimas de sua bochecha, enquanto o lindo olhar cristalino de Jaehaerys a olhava com cuidado e preocupação. "Você não precisa mais ter medo, Sansa", Jaehaerys sussurrou gentilmente. "Ninguém nunca mais vai colocar a mão em você, eu prometo." As palavras ditas pelo jovem cavaleiro de dragão fizeram com que a respiração da jovem princesa do norte ficasse presa na garganta, enquanto elas perfuravam o véu de medo e desespero ao redor de seu coração. Seu toque leve fez com que o calor se espalhasse por sua forma, enquanto um desejo profundo começou a emergir em seu coração. Cedendo aos seus desejos por apenas um momento naquela parte isolada do castelo, Sansa se aproximou do corpo forte do cavaleiro de dragão, sendo pega no abraço de Jaehaerys enquanto ela enterrava o rosto em seu peito, braços fortes envolvendo-a protetoramente. 301 depois de Cristo, Porto Real? Sons surdos de colisão soaram quando Fênix entrou na câmara de treinamento de Arya Stark, atacando o boneco de treinamento de madeira com as técnicas de adaga ensinadas a ela por Ryu. A garota fez um show atacando o boneco de diferentes ângulos e posições a cada golpe, girando em torno de seu alvo o mais rápido que podia. Arya estava tão concentrada que nem percebeu a aproximação de Fênix. Então ele decidiu se dirigir a ela após alguns minutos de observação silenciosa para chamar sua atenção. "Você não deve tentar ser rápido", Fênix disse. "Seja preciso, a velocidade virá com o tempo." Surpresa pelo comentário repentino, a garota acordou de sua intensa concentração e deu um pequeno pulo para trás, momentaneamente assustada. Quem é você?" ela perguntou, obviamente confusa, pois era a primeira vez que via Fênix. Sorrindo levemente, Fênix se apresentou. "Eu sou Fênix Firestar." Choque e adoração se instalaram quase imediatamente quando Arya Stark gritou: "Você é a espada da manhã." "Sou eu", respondeu Fênix com um sorriso imperceptível.
Você vai me ensinar? A moleca princesa do norte perguntou com um tom ansioso. É por isso que você veio aqui, meu senhor? Era uma tradição antiga reverenciar lutadores lendários como a Espada da Manhã, membros da Guarda Real ou quaisquer outros que tivessem feito seu nome na história. As penas e os sumos sacerdotes, sem dúvida, faziam parte desse grupo, mas a Espada da Manhã, sendo um título hereditário para lutadores incríveis de Westeros, tornou, sem dúvida, mais fácil para jovens sentir adoração e respeito. Sem mencionar o fato de que seu próprio pai foi aclamado como um dos maiores espadachins de seu tempo, pelo simples fato de ter matado a antiga Espada da Manhã em um duelo. Não, eu não vim para te ensinar. Você é um aprendiz das penas, então isso não seria muito apropriado. Fênix respondeu com um leve balançar de cabeça. Visivelmente decepcionada, a garota perguntou, então por que você veio aqui, meu senhor? Eu só estava curioso para conhecê-lo, ele respondeu honestamente. Curioso? Arya repetiu com uma careta. Sim, curioso. Fênix admitiu, gesticulando em direção à sala de estar adjacente, que tal nos sentarmos para comer alguma coisa antes que eu explique mais? Como me disseram, você ainda não comeu seu almoço. Tudo bem, a garota assentiu antes de colocar suas armas de treino em um suporte próximo e caminhar com Fênix para outra sala. Sentindo-se faminta por seu treinamento rigoroso, ela não pensou em recusar a oferta do cavaleiro, sem mencionar que não sentia nenhuma animosidade por parte de Fênix. Seus instintos sempre foram bons, e tudo que ela conseguia ver nos olhos da Espada da Manhã e sentir em seu comportamento e aura era serenidade. Ela achou o traje simples cinza claro e a falta de sapatos do homem um tanto estranhos, mas a maioria de seus novos professores tinham personalidades excêntricas, sendo a maioria deles excessivamente quietos e carregando consigo uma aura absolutamente aterrorizante. Não demorou muito para que Arya se visse diante de uma mesa cheia de iguarias preparadas pelos excelentes cozinheiros do templo e ela começasse a se empanturrar com qualquer comida que conseguisse alcançar. Fênix, por outro lado, apenas observava calmamente, enquanto dava uma mordida em um doce, que ele sabia ser o favorito de Missandei. Ele também tomou alguns goles de vinho dornês que faria Raela suspirar de contentamento. Ele não tinha preferências específicas quando se tratava de comida, então Fênix nunca comia nada quando estava sozinho, mas preferia comer com suas esposas e deixá-las decidir o prato. Foi somente com Kinvara que as coisas foram um pouco diferentes, pois sua sacerdotisa gostava de cozinhar suas próprias refeições quando seus outros deveres lhe deixavam tempo para isso. Ela cresceu com fome quando criança e muitas vezes continuou com fome durante as primeiras décadas de sua vida, pois foi somente no final dos seus 40 anos que ela finalmente conseguiu se tornar uma feiticeira, o que significou que ela nunca mais teve que se preocupar com comida. Como se em lembrança daqueles tempos, Kinvara aprenderá a cozinhar ao longo dos séculos em que esteve viva e o fazia sempre que a oportunidade se apresentava. Por mais raras que essas ocasiões fossem, Fênix frequentemente se juntava a ela e até as usava para forçar sua amante a fazer algumas pausas em sua agenda normalmente ocupada. Então, sobre o que você está curiosa? Arya finalmente perguntou, depois de ter saciado a fome mais urgente, olhando para o olhar ausente da Espada da Manhã com curiosidade própria. Deixando de lado suas reflexões, a expressão de Fênix tornou-se calma, enquanto a atmosfera ao redor dele mudou para algo mais pesado. Estou curioso para saber por que uma garota que nunca conheceu o Deus Vermelho pensou que seria uma boa ideia jurar sua lâmina, vida e liberdade a ele. Capítulo 133. 301 depois de Cristo. Porto Real? Arya gaguejou, pressionada a encontrar uma resposta para as palavras de Fênix. Ela sabia que o homem estava certo, pois ela nunca havia conhecido o Deus Vermelho pessoalmente e não sabia basicamente nada sobre ele. Ele libertou os escravos em Essos e salvou o povo de Porto Real do exército de Henry Baratheon. A garota declarou com os dentes cerrados, alguém que faz isso deve ser bom. Suspirando audivelmente, Fênix olhou para o aspirante a feater com algo parecido com pena, enquanto se levantava lentamente de seu assento e respondia. Agora vejo que você não tem a menor compreensão sobre o que significa ser um feater, nem tem qualquer ideia sobre o Deus Vermelho e sua fé. E você faz? Arya perguntou secamente e com raiva nos olhos. Sim, Fênix respondeu calmamente enquanto se virava para sair dos aposentos da garota, embora suas próximas palavras o tenham feito parar seus passos. Então me diga, a garota exigiu. Um pássaro pode ter muitas penas, mas cada pena só será anexada a um pássaro durante sua vida. Sem mencionar que não há vínculo mais próximo do que aquele entre um pássaro e sua pelagem de penas. Fênix falou baixinho sem se virar, sem elas. Ele ainda poderia ser um pássaro, mas ele voaria e planária? Lealdade, afeição, respeito. Isso acontece nos dois sentidos. Ele sussurrou finalmente, antes de sair da sala sem dizer mais nada. É 301 depois de Cristo, Pedra do Dragão, acariciando ternamente a cabecinha e as costas de Aliria com sua mão grande, enquanto ela dormia em seus braços. Fênix tinha um olhar suave enquanto se dirigia calmamente a Raela, que estava sentada na cama com as costas apoiadas na cabeceira, olhando para ele com olhos amorosos. Eles tinham acabado de passar as últimas horas em um abraço íntimo antes que sua filha acordasse do sono e os interrompesse, razão pela qual a senhora Targaryen vestia nada além de um manto fino cobrindo suas curvas encantadoras, enquanto suas bochechas ainda estavam um pouco rosadas e um leve brilho de suor cobria sua pele, fazendo-a brilhar ao luar que entrava pela grande janela. A primeira vez que entrei em contato com o Templo Vermelho, eu não tinha um objetivo real, nem me importava com o que aconteceria com eles ou qualquer outra pessoa neste mundo. Fênix disse com um sorriso irônico, vestindo uma túnica fina e calças que ele conjurou com sua magia, enquanto se sentava ao lado dela com sua filha seguramente aninhada em seus braços fortes.
Eu não tinha nenhum apego neste mundo além da minha mãe e sabia que tudo que eu poderia desejar estava ao meu alcance com o poder que eu possuía, ele continuou, enquanto um olhar de surpresa se estabelecia no rosto de Raela. Ela raramente ouvia seu amor falar sobre o mundo ao seu redor a partir da perspectiva dele, e às vezes ela se perguntava como seria para ele viver em um mundo tão frágil em comparação à sua existência. Foi somente anos depois, e especialmente após a morte da minha mãe, que encontrei um novo lar no templo e comecei a realmente me importar com seu desenvolvimento. Foi naquele momento que comecei a desejar criar algo grandioso, deixar algo de valor para trás. Sentindo a mãozinha de Aleria agarrar sua túnica enquanto ela dormia, enquanto ela enterrava o rosto ainda mais em seu abraço, um sorriso terno se instalou em seu rosto. Mas é somente graças a você e a nossa filha, meu amor, que eu entendo o que isso realmente significa. Fênix continuou. Seu olhar amoroso ainda fixo na pequena menina em seus braços, ela será para sempre minha maior realização. Olhando para cima, Fênix agarrou a mão de Raela e deu um beijo gentil em sua palma, antes de colocar a mão dela contra sua bochecha, enquanto ela mesma se ajoelhou e se inclinou para frente. Conectando seus lábios com os dele, lágrimas transbordaram nos lindos olhos de Raela. Eu te amo, ela sussurrou, enquanto se sentava ao lado de Fênix e descansava a cabeça em seu ombro, absorvendo seu calor e força. 301 depois de Cristo, Winterfell. O que você disse é verdade. Robb questionou pesadamente, enquanto olhava para o membro da patrulha da noite parado diante dele no grande salão. Sua esposa grávida e irmã sentadas à sua esquerda, enquanto seus irmãos mais novos estavam sentados do outro lado, junto com o velho mestre Lúthien. O mestre, porém, parecia um tanto abatido, sua saúde definitivamente afetada pelos eventos que ocorreram no sul, especificamente na cidadela, que não existia mais como tal. O velho mestre tinha ressentimento pelo templo em seu coração, embora ele nunca agisse sobre isso, pois ele era muito claro sobre as consequências para tal. Sem mencionar que ele estava bem ciente dos esquemas que os arquimestres e os membros do conselho da cidadela tentaram implementar em sua tentativa de enfraquecer o templo. Sua lealdade, em contraste com muitos outros mestres, também estava com a casa Stark primeiro e a cidadela em segundo. Então sua principal prioridade era aconselhar e servir o Lorde da casa Stark, que também era o Rei do Norte e Rei do Tridente agora e precisava de um conselheiro leal agora mais do que nunca. O mesmo era verdade para a esposa de Robb, pois o velho mestre não ousaria guardar rancor de sua rainha. O resto do salão estava quase todo ocupado por várias mesas longas nas quais estavam sentados lordes, representantes e herdeiros de outras casas do norte, enquanto uma mesa perto da frente era ocupada por Jailhaeres, touros e 2 outros sacerdotes de baixa patente, junto com meia dúzia de guerreiros da Mão de Fogo, que haviam sido enviados por Fênix para Winterfell, junto com o grupo de viajantes que havia levado Sansa de volta para o norte. Touros tinha uma grande reputação até mesmo no norte, graças à sua performance durante a rebelião Greyjoy, que ainda estava gravada na memória de todos aqueles que estiveram presentes na batalha. Como tal, ele era adequado para atuar como um embaixador entre o templo e o Reino do Norte, algo que Jailhaeres não poderia fazer sozinho, pois ele simplesmente não tinha a experiência em questões políticas necessárias para tal. Jailhaeres sabia disso e ficou feliz com a presença de Touros, pois o sacerdote mais velho nunca foi alguém que se continha em dar conselhos, além de ser um dos poucos guerreiros que conseguia enfrentá-lo em uma luta. Sim, vossa graça. O mensageiro da muralha, vestido todo de preto, respondeu com olhos destituídos, só restam 150 homens em Castelo Negro. Se houver um ataque dos selvagens, se eles tentarem tomar a muralha, não seremos capazes de detê-los. O silêncio tomou conta da sala enquanto os lordes do norte descobriam o que aconteceu no punho dos primeiros homens depois que o antigo lorde comandante, Jeor Mormont, retirou quase todas as forças dos 3 castelos restantes para lançar um ataque ao exército selvagem para impedi-los de se unirem sob o comando de Mance Rayder. E quanto ao nosso tio Benjen Stark? Sansa questionou no silêncio, sua voz melodiosa chamando a atenção de todos os presentes. Embora ela permanecesse firme diante daqueles olhares, tendo passado por coisas muito piores em Porto Real. Jailhaeres também olhou para ela, fixando os olhos na princesa do norte por um momento aparentemente interminável. Antes que seu olhar fosse atraído para um homem mais jovem a algumas mesas de distância, seus sentidos magicamente aguçados tendo captado algo obscuro e distorcido. O jovem cavaleiro de dragão não reconheceu o rapaz, mas vê-lo sentado ao lado de Rose Bolton, que ainda estava vivo apesar de sua traição. Embora Robb já tivesse tomado uma decisão sobre como cuidar do homem, foi mais do que suficiente para incitar a sede de sangue de Jailhaeres. O que Jailhaeres sentiu foi, sem dúvida, uma mente perturbada sedenta por algo obscuro, e seu instinto de proteger Sansa quase o levou a sacar Blackfyre e abrir um caminho sangrento até o homem e matá-lo, embora um forte aperto repentino em seu antebraço o tenha trazido de volta ao presente. Olhando para cima, Jailhaeres viu Touros olhando para ele profundamente, seus olhos exibindo sua advertência sobre o que o jovem cavaleiro de dragão quase fez. Rangendo os dentes, Jailhaeres abaixou a cabeça em uma reverência minuciosa, aceitando a reprovação silenciosa sem discutir. O primeiro patrulheiro não foi visto em Castelo Negro por muitos meses, embora seu cavalo tenha encontrado o caminho de volta sem ele. Pouquíssimos conseguem sobreviver tanto tempo do outro lado da muralha, minha senhora. Receio que, o homem da patrulha da noite não terminou sua frase, enquanto balançava a cabeça em arrependimento. Obrigada por nos avisar, senhor, respondeu Sansa, com suas maneiras e a maneira como se portava impecáveis, enquanto assentia com gratidão para o homem, suprimindo a dor familiar de ter perdido outro membro da família. Capítulo 134. 301 depois de Cristo, Winterfell. Há mais uma coisa, vossa graça, afirmou o Corvo, com um olhar conflituoso nos olhos. Ao ouvir as palavras do homem, o jovem rei gesticulou para que ele continuasse, o que ele fez hesitantemente.
Algumas luas atrás, 2 Rangers mortos do grupo do primeiro Ranger, o grupo do seu tio, foram encontrados, poucas semanas depois que seu cavalo retornou ao castelo. Eles foram trazidos de volta ao castelo e deveriam ser enterrados e queimados no dia seguinte, mas, com um olhar profundamente temeroso em seus olhos, o mensageiro da patrulha da noite parou por alguns momentos como se para reunir coragem antes de continuar. Mas durante a noite os 2 ressuscitaram e mataram vários de seus antigos irmãos. Um deles até atacou o Lorde Comandante em seus aposentos e quase tirou sua vida. Homens mortos se levantando de seus túmulos. Que tipo de histórias você está inventando, Corvo? Rose Bolton falou em tom de escárnio, mas antes que qualquer outro lorde pudesse seguir seu exemplo, o jovem rei levantou a mão em um gesto de silêncio, o que fez com que os murmúrios e sussurros no salão diminuíssem quase imediatamente. Robb se lembrava distintamente do jovem Ranger que havia fugido da patrulha alguns anos atrás, que havia sido decapitado por seu pai por sua covardia. Até o momento de sua morte, o homem havia jurado que viu mortos-vivos e caminhantes brancos. Até mesmo seu tio Benjen havia dito ao jovem lobo que não eram os selvagens que lhe causavam pesadelos quando se tratava das coisas que ele tinha visto e encontrado do outro lado da muralha. Ele nunca foi específico, porém, pois havia afirmado que apenas um homem que realmente pisara nas terras congelantes além da muralha poderia realmente entender os terrores que espreitavam lá. Porém, se as palavras do homem fossem verdadeiras e os mortos realmente tivessem ressuscitado de seus túmulos, então tal coisa só poderia ser antinatural, o que provavelmente significava o envolvimento de alguma magia muito negra. Inconscientemente, o olhar de Robb caiu sobre o sumo sacerdote sentado em uma mesa não muito longe dele. Virando-se para o membro da patrulha da noite, o jovem lobo anunciou: "É realmente difícil acreditar nas palavras que você diz. Mas desde que eu era jovem meu tio me disse que os selvagens são os que menos temem os terrores que espreitam além da muralha. Se o que você diz é verdade, então isso só pode significar que algum tipo de força obscura está agindo aqui." Robb continuou, enquanto seu olhar se fixava em Taurus novamente. "Como mais conhecedor de magia entre os presentes, o que você pensa sobre isso, sumo sacerdote?" "Ele fala a verdade." Taurus respondeu calmamente, sem hesitação em sua voz. "O Senhor há muito tempo sabe que o inimigo de todos os vivos está se reunindo nas terras além da muralha. Este relato também não deve surpreender você, que reza aos deuses antigos, pois a verdade do assunto foi passada adiante em seus contos e histórias." "Você quer dizer que as histórias que contamos para assustar as crianças são verdadeiras?" questionou Dacey Mormon, uma mulher de grande estatura e herdeira das Ilhas Bear, franzindo a testa. "Quero dizer que os primeiros homens não construíram um muro de 213 metros de altura, 90 metros de largura e 480 quilômetros de comprimento e 19 castelos para manter os selvagens afastados." Respondeu o sacerdote imortal em voz baixa, suas palavras ecoando pelo salão e fazendo com que muitos dos lordes reunidos mergulhassem em pensamentos profundos. "O que exatamente estamos enfrentando, sumo sacerdote?" O jovem rei perguntou diretamente a Taurus. O padre lançou um olhar calmo aos lordes, herdeiros e representantes ao redor, antes de se virar para o jovem lobo e responder: "Vocês estão enfrentando um exército de mortos-vivos, milhares e dezenas de milhares deles, talvez mais, todos liderados por aproximadamente uma dúzia de outros caminhantes brancos. São eles que estão ressuscitando os mortos, e eles não podem ser mortos por fogo e aço como os mortos-vivos." "Como você pode saber de tudo isso, padre?" questionou o senhor da casa Bolton com um tom desconfiado. "Nada pode ser escondido da visão do senhor, nem mesmo a escuridão que espreita nas terras congeladas." Taurus respondeu calmamente: "Eu sou apenas seu mensageiro." Ninguém mais ousou questionar o sacerdote vermelho após essa declaração, pois todos os presentes sabiam que os membros do Templo Vermelho não reagiam bem a outros que duvidavam das palavras de seu Deus. Porto Real? Com o olhar direcionado ao norte, Fennec sabia que a hora de cuidar dos caminhantes brancos de uma vez por todas estava lentamente se aproximando cada vez mais. Ao mesmo tempo, porém, ele também sabia que o exército do norte, mesmo com reforços das terras fluviais, não seria capaz de deter o avanço dos caminhantes brancos. Sem armamento de aço valeriano, era impossível para alguém matar um White Walker, pois nem mesmo o fogo de dragão normal poderia fazer isso. Embora o fogo de Sapphire pudesse ser capaz de fazer isso devido ao poder absoluto que sua filha dracônica possuía, graças à sua contínua nutrição nos últimos anos, ele havia compartilhado sua própria chama com ela regularmente, o que havia levado a diferenças significativas em seu fogo em comparação ao fogo de um dragão normal. Ainda assim, os outros eram existências muito perigosas e até mesmo dragões não eram imunes à sua magia negra. Portanto, era simplesmente impossível para Robb liderar seus homens à vitória contra tal oponente sem a ajuda do Templo Vermelho, algo que ele sabia que Taurus informaria ao jovem rei. Nesse ponto, também não era viável para Fennecs não agir em apoio ao Rei do Norte, pois isso tornaria inúteis seus esforços anteriores para causar uma impressão favorável no jovem lobo, sem mencionar o fato de que Jaehaerys nunca deixaria seu irmão ser morto. A crescente afeição do jovem cavaleiro de dragão por Sansa Stark também o fez querer participar da batalha que se aproximava. A única questão que permanecia na mente de Fennecs agora era em que capacidade ele próprio deveria se envolver na Guerra do Amanhecer. De repente, 2 braços esbeltos envolveram sua cintura por trás, enquanto Arianne descansava a cabeça em suas costas fortes e sussurrava amorosamente:
Eu estava procurando por você, meu amor. Você fez isso? Fênix perguntou enquanto um leve sorriso se formava em seus lábios, suas mãos se apoiando sobre as de Ariane enquanto ele fazia isso. Todos os pensamentos sobre os caminhantes brancos e a batalha que se aproximava foram esquecidos por um momento. Sim, tenho algo a lhe pedir, respondeu a princesa Dorneza calmamente, com um pouco de hesitação em seu tom. Virando-se para encarar sua amante, uma das mãos de Fênix pousou na parte inferior das costas de Ariane enquanto ele a puxava para mais perto, enquanto a outra afastava uma mecha de seu cabelo escuro, antes de gentilmente segurar sua bochecha e direcionar seu olhar para cima. Abaixando a cabeça, Fênix deixou um leve beijo em seus lábios macios, enquanto dizia gentilmente, você pode me perguntar qualquer coisa, Ariane. Capítulo 135 e 136. 301 depois de Cristo. Porto Real? Ao ouvir suas palavras, os lábios carnudos de Ariane formaram um lindo arco, seus olhos brilhando com amor e alegria, fazendo a princesa Dorneza parecer encantadora demais enquanto ela olhava para ele com o sol da tarde acariciando sua pele caramelo. Dando um passo para trás, Ariane agarrou seu braço enquanto o puxava do terraço de volta para seu escritório e o direcionava para uma grande mesa na qual um grande pedaço de couro estava disposto. Costurado nele havia um mapa bastante detalhado do mundo conhecido. Puxando-o em direção à ampla poltrona que ficava bem ao lado da mesa, a princesa Dorneza fez sinal para que ele se sentasse com um leve empurrão. Antes de colocar seu traseiro bem torneado bem no colo dele, suas curvas sensuais despertando desejo no coração de Fênix. Tirando um pergaminho de suas vestes, enquanto se recostava no peito forte do marido, ela sentiu os braços de Fênix envolverem sua cintura intimamente, fazendo-a soltar um suspiro silencioso de conforto, amando a maneira como suas curvas suaves se fundiam com a forma esculpida de seu amor. O calor e a força dele impregnaram o corpo dela, fazendo-a se sentir conquistada e protegida de uma forma que nada mais fazia. Desdobrando o pergaminho em suas mãos com dificuldade, Fênix a distraiu desenhando uma linha de beijos suaves na lateral de seu pescoço e atrás de sua orelha, o que causou um arrepio agradável em seu corpo ágil, um gemido sensual escapando de seus lábios. Fênix, ela sussurrou quase sem fôlego, esperando por um breve descanso para que pudesse contar a ele o que estava em sua mente há algum tempo. O amor dela, entendendo o que ela queria, recuou um pouco depois de deixar um último beijo abaixo da orelha dela e mordiscar seu lóbulo por apenas um momento. Seus braços ao redor dela apertando-a apenas um pouco para puxá-la ainda mais para perto. Virando a cabeça para trás e para cima, Ariane se dirigiu ao seu marido divino. Você sabe que eu estava ao lado do meu pai antes em algum momento durante a conquista do Urit, não sabe? Eu me lembro disso claramente. Especialmente das vezes que eu te visitei depois de não te ver por alguns dias. Fênix respondeu com um sorriso travesso, antes de continuar com um tom rouco que fez o peito da princesa Dorneza apertar e a parte inferior do seu corpo pulsar em necessidade. Eu me lembro que você era bem insaciável. Minha pequena atrevida. Ariane levou alguns segundos para se concentrar novamente e reprimir o desejo que havia sido despertado pela mera presença de seu amor. Sim, naquela época, ela afirmou quase inaudivelmente, um leve tom vermelho colorindo suas bochechas macias, fazendo-a parecer ainda mais sedutora do que já era. Tive algumas reuniões com meu pai naquela época e ele veio até mim com uma ideia. Ariane continuou, sua voz lentamente retornando ao seu tom normal, embora seus olhos ainda carregassem calor e desejo neles. Nós discutimos isso várias vezes desde então, embora, como envolvesse você, nada tenha acontecido até agora. Eu não queria incomodá-lo com isso durante a conquista, mas já que a situação agora está um pouco estabilizada e tudo o que resta fazer é lidar com os caminhantes brancos. Pensei que talvez fosse hora de lhe contar sobre isso, ela terminou e ergueu o pergaminho para ele ver. Um mapa da região ao redor dos degraus, incluindo a costa leste de Dorne e a costa oeste das antigas terras disputadas, que agora era chamada de Tribus Terris e fazia parte das terras abençoadas, foi desenhado no pergaminho em tinta preta. Havia também um contorno vermelho desenhado a partir da costa de Dorne e através do arquipélago que era os degraus e de volta a Dorne, deixando apenas uma única hidrovia que conectava o Mar Estreito com o Mar de Verão entre os dois continentes. Meu pai teve essa ideia depois que viu seu presente de casamento para mim, e quando pensou melhor, percebeu que isso poderia ser de grande benefício para o Templo Vermelho e Dorne, Ariane declarou com certo nervosismo em seu tom. Um único canal para facilitar o comércio, controlado pelo Templo Vermelho. Os Stepstones, basicamente terras inúteis para qualquer um, exceto pescadores e contrabandistas, poderiam se tornar terras aráveis para Dorne. Sem mencionar que o comércio entre Blessed Lands e Dorne seria muito mais fácil se pudéssemos usar essa terra para construir estradas conectando-se a Sunspear. Ela acrescentou, antes de olhar para seu amante e esperar por sua resposta. Um olhar pensativo apareceu nos olhos de Fênix quando ele respondeu, você quer que eu reconstrua o braço de Dorne? Basicamente sim, admitiu a princesa Dorneza em voz baixa, sabendo que isso poderia ser de grande benefício para sua terra natal. Pensando bem, Fênix entendeu que fazer o que Ariane pediu seria de fato benéfico para o templo. Os degraus, enquanto estavam sob o controle do Templo Vermelho, precisavam de muita mão de obra para patrulhar, a fim de evitar que piratas se estabelecessem novamente naquelas ilhas. Toda a região era composta por mais de 100 ilhas, algumas menores, outras nem tanto, o que significava que era um esforço enorme e contínuo manter o controle da área, especialmente porque a vegetação na maioria dessas ilhas era muito densa e, portanto, difícil de vigiar. Restaurar o braço de Dorne libertaria esses homens e permitiria que Dorne tivesse acesso a uma grande área de terra arável. E embora a mão de obra não fosse realmente um problema para o Templo Vermelho, já que suas forças eram realmente inumeráveis, era uma questão de eficiência e praticidade. Já que desperdiçar recursos não era algo que Fênix gostava de fazer, com a criação de um canal grande o suficiente entre Essos e Westeros, o comércio também floresceria ainda mais.
Sem mencionar que regulá-lo se tornaria muito mais fácil para o Templo Vermelho. Doran, como governante de Dorne, também provou ser mais do que confiável e muito cooperativo. Ele até permitiu que o Templo Vermelho formasse um Conselho do Sol Brilhante para governar Dorne sob sua supervisão depois de ver a eficiência e competência com que os conselhos governavam as cidades abençoadas e as terras sob o controle do templo. Como Arianne também era sua esposa, Fennex não viu razão para rejeitar o que ela lhe pedia. Inclinando-se, ele depositou um beijo suave em seus lábios enquanto respondia suavemente, seus lábios ainda tocando os dela. Eu direi a Kinvara mais tarde para se encontrar com você e seu pai para planejar os detalhes. Depois que os caminhantes brancos forem derrotados, eu restaurarei o braço de Dorne. Sim, mais tarde. A princesa dornesa concordou com um sussurro sedutor, ainda sentada em seu colo. A parte superior de seu corpo estava meio virada e uma de suas mãos descansava em seu peito, desenhando círculos lentos. Enquanto ela o encarava com seus lábios macios e olhos como chocolate escuro, anseio e desejo evidentes neles. Conectando seus lábios em um beijo profundo, sua língua mergulhando faminta em sua boca, Arianne saiu do colo dele, enquanto suas mãos brincavam com os fechos de seu vestido por um momento. Interrompendo o beijo relutantemente, a princesa endireitou as costas e deixou o vestido de seda fluir por suas curvas encantadoras, revelando seus seios fartos, cada um coberto com uma firme baga de chocolate. Sua barriga lisa era acentuada por uma corrente de prata incrustada com diamantes que ficava na bela curva de seus quadris e era presa a um piercing em seu umbigo. O vale entre suas coxas perfeitas estava bem barbeado e sua pequena fenda estava nua, desobstruída à visão de Fennex. Capítulo 137. 301 depois de Cristo Winterfell. Bran assistiu à discussão no grande salão com grande concentração, choque e uma antecipação temerosa em seu coração enquanto ouvia um membro da patrulha da noite falar sobre os mortos ressuscitando de seus túmulos. Quando o padre barbudo declarou que o corvo havia falado a verdade e que os terrores que espreitavam além da muralha eram de fato muitos além dos selvagens e que esses inimigos foram criados e controlados pelos outros, o jovem aleijado sentiu seu coração pular uma batida. Nos últimos anos, desde que caiu da torre quebrada, sonhos e pesadelos estranhos frequentemente o acompanhavam durante o sono. O fato de que a maioria desses sonhos não simplesmente desapareceu de sua mente na manhã seguinte, mas ficaram gravados em sua memória com clareza, só tornou ainda mais difícil ignorar as semelhanças entre esses pesadelos e as coisas que o sacerdote vermelho lhes contou. Ainda assim, Bran se conteve e ficou quieto, sabendo que outros poderiam questionar sua sanidade se ele revelasse que havia sonhado com os caminhantes brancos e as coisas que estavam acontecendo no norte. No entanto, ele estava determinado a ter uma conversa com o sacerdote vermelho, pois ele parecia ser o mais provável de saber o que seus sonhos significavam, já que ele próprio era um feiticeiro. Se os outros, os caminhantes brancos, não podem ser mortos pelo fogo e pelo aço, eles podem ser derrotados, Robb questionou de repente solenemente, enquanto olhava para o sumo sacerdote, que havia se levantado de seu assento para responder à pergunta anterior do jovem rei. Se os outros, os caminhantes brancos, não podem ser mortos pelo fogo e aço, eles podem ser derrotados? Ouvindo as palavras do jovem lobo, Thoros olhou ao redor e respondeu significativamente, eles podem, mas esta não é uma informação que pode ser espalhada intencionalmente. Levantando-se de seu assento, Robb gesticulou para o membro da patrulha da noite, enquanto ele dizia, encontre um assento, Sr. Jarman, coma algo e descanse. Um membro da patrulha da noite é sempre bem-vindo em Winterfell. Obrigado, Vossa Graça. O homem curvou-se em respeito e gratidão. Sabendo que centenas e milhares de seus irmãos foram alimentados nesses salões pelos Starks desde tempos imemoriais. Virando-se para Thoros, o jovem rei continuou, vamos conversar no meu solar, sumo sacerdote. Antes que o padre barbudo pudesse responder, outra voz soou com um tom grave, deixando a atmosfera um tanto tensa. Não acho que essa seja a maneira certa de fazer isso, Vossa Graça, Rose Bolton declarou. Se o que o padre disse for verdade, não deveríamos todos ter o direito de ouvir sobre como derrotar os caminhantes brancos em batalha, considerando que caberá a nós guarnecer a muralha e enfrentá-los em batalha? O senhor de Forte do Pavor sabia que suas palavras poderiam ofender o sacerdote e seu rei, mas ele também percebeu que, desde que aquele cavaleiro de dragão apareceu pela primeira vez e se encontrou com Robb, o jovem lobo sutilmente o afastou de seu círculo íntimo, deixando-o um tanto ansioso e desconfiado sobre o que mais aquele bastardo Targaryen havia dito ao seu rei. O senhor da casa Bolton já suspeitava que o rei sabia sobre sua planejada traição, razão pela qual ele tinha vindo para Winterfell com mais homens do que o normal e também falou agora mesmo. Ele não tinha pensamentos de derrubar ou conspirar contra Robb Stark, pois isso provavelmente faria com que sua casa fosse completamente aniquilada pelo Templo Vermelho. Mas ele contatou os Karstarks e várias outras casas que guardavam ressentimento em relação ao seu novo rei para formar uma aliança para resistir a uma possível retaliação da casa Stark. A razão pela qual ele falou agora foi também para obter o apoio dos lordes, herdeiros e representantes presentes, bem como para forçar o padre a revelar o que sabia a todos eles. Rose estava bem ciente de que essa informação era absolutamente crucial na batalha que se aproximava, porque o jovem rei poderia muito bem usá-la para forçar aqueles que se opunham ao seu governo a se submeterem, já que nenhum deles poderia simplesmente fugir dessa batalha. Por mais desonesto que Rose fosse, ele sabia que a muralha não poderia cair de forma alguma, pois isso significaria um desastre para todo o norte. Sem mencionar que ele não tinha dúvidas de que caso se recusasse a marchar com seus homens em direção à muralha para defendê-la, ele sem dúvida seria taxado de traidor do trono. Ao ver o incrivelmente enorme dragão branco-dourado, Rose não planejou se tornar um possível alvo para o Cavaleiro de Dragão, que provavelmente viria atrás dele a pedido de Robb Stark, considerando que eles se tratavam como irmãos e eram de fato parentes de sangue.
Resmungos e murmúrios surgiram em resposta às suas palavras na multidão, pois a maioria dos homens presentes acreditou em suas palavras e pensou que era justo que eles soubessem o que o padre tinha a dizer sobre os caminhantes brancos. Direito de saber. Taurus falou com uma calma estranha, seus olhos adquirindo um tom mais escuro enquanto uma aura levemente opressiva irrompeu dele e um silêncio absoluto rapidamente se espalhou pelo grande salão. Foi por gentileza que o Senhor decidiu não transformar o norte e as terras fluviais em um deserto queimado e até concordou com uma aliança. Foi gentileza que ele nos enviou aqui para avisá-lo sobre as ameaças de além do muro. E foi sua bondade que fez com que as forças do Templo Vermelho exterminassem os Greyjoys, que estavam atacando e saqueando suas terras e castelos, estuprando suas mulheres e matando seus filhos. Muitos dos homens presentes abaixaram a cabeça diante dessas palavras, sabendo que eram verdadeiras, pois os Greyjoys haviam causado estragos em suas terras e tomado vários castelos e fortalezas, enquanto estavam preocupados com a guerra no sul contra as forças Lannister. Sem a intervenção do templo após o fim da guerra, os Homens de Ferro sem dúvida teriam destruído as cidades e vilas que não conseguiam manter e matado todos, exceto suas esposas e filhas que teriam levado embora, antes de retornar às Ilhas de Ferro ou se refugiar nas fortalezas que eram facilmente defensáveis. Em vez disso foram as forças do templo que expurgaram a terra dos Homens de Ferro, caçando até o último dos invasores com eficiência brutal, antes de voltar seu foco para as Ilhas de Ferro e erradicar quase todas as casas nobres delas. Essa era uma dívida que eles tinham com o templo, sem ter como pagá-la, e vê-la assim fez com que muitos olhassem para baixo com vergonha. Também foi por gentileza que meu senhor não me enviou para caçar todos os membros de sua família por tentarem assassinar uma sacerdotisa do templo, Lord Bolton. Taurus falou bruscamente, encarando o senhor da casa Bolton. Você não tem direitos aos olhos do templo, traidor. Rangendo os dentes, Rose Bolton se forçou a responder e a se mostrar forte, apesar do medo que tomava conta de seu coração, sabendo que não lhe restava outra escolha a não ser fazê-lo, considerando a reviravolta incrivelmente perigosa que toda a situação acabará de tomar. Se você quer meu sacerdote-chefe, apenas diga, mas não tente manchar o nome da minha casa. Acusações infundadas só vão desonrar você e o Templo Vermelho. Ele rebateu ferozmente, embora seus olhos falassem do terror em seu coração. O que você sabe sobre honra? O sacerdote imortal questionou sombriamente, chamas acendendo ao redor de suas mãos e em seus olhos, e eu não lhe disse antes. Nada pode ser escondido do olhar do Senhor, nem mesmo as mensagens secretas que você trocou com os Lannisters e Freys. Tirando uma pequena bolsa, Taurus a abriu para todos verem, antes de virar a mão e deixar dezenas de pequenos rolos de papel caírem dela, do tipo usado para enviar mensagens por meio de um corvo. Se você pensou que seria difícil encontrar evidências de seu plano para matar o Rei do Norte, sua esposa e seu filho ainda não nascido, junto com os muitos homens leais ao seu lado durante o casamento de Edmure e Túlinas Gêmeas, então você subestimou severamente o Templo Vermelho, Lord Bolton. Taurus declarou com calmo desdém, enquanto se aproximava lentamente do homem. Chamas dançavam ameaçadoramente ao redor de sua forma enquanto uma aura de sede de sangue e selvageria explodia dele, seus guerreiros da mão ardente seguindo atrás com suas espadas curtas de aço valeriano desembainhadas e prontas. A atmosfera estava quase sufocantemente tensa, pois ninguém ousava ficar no caminho do sumo sacerdote. Enquanto todos assistiam ao massacre que estava prestes a começar com a respiração suspensa, quando de repente ocorreu uma mudança. Capítulo 138. 301 depois de Cristo, Winterfell. Não acho que essa seja a maneira certa de fazer isso, Vossa Graça. Se o que o padre disse for verdade, não deveríamos todos ter o direito de ouvir sobre como derrotar os caminhantes brancos em batalha, considerando que caberá a nós guarnecer a muralha e enfrentá-los em batalha? Ao ouvir essas palavras ditas por ninguém menos que Rose Bolton, Jaehaerys Aerys reprimiu a carranca que estava prestes a se formar em seu rosto e manteve uma expressão calma, enquanto seus sentidos sobre-humanamente aguçados captavam a mínima mudança no comportamento de Taurus que estava bem ao lado dele. Como todo sumo sacerdote, Taurus era um mestre em esconder suas intenções e emoções, embora não fosse muito proficiente em criar uma fachada falsa e representar um papel, o que era sem dúvida domínio de Melisandre e Belegere, como o jovem cavaleiro de dragão bem sabia. Ainda assim, era fácil para o sacerdote de alto escalão se distanciar de suas emoções e agir com calma e racionalidade em quase todas as situações, já que sua disciplina e autocontrole definitivamente combinavam com sua posição. O fato de Jaehaerys Aerys conseguir perceber a mudança na aura de Taurus era uma prova de quão grandes eram suas habilidades mágicas como um cavaleiro de dragão treinado pelo próprio Deus Vermelho. Jaehaerys Aerys também percebeu que as coisas estavam prestes a ficar muito sérias, já que o sumo sacerdote aparentemente decidiu confrontar o senhor da casa Bolton, apesar das notícias um tanto alarmantes da muralha, o que era algo que Robb havia planejado fazer originalmente. Seu irmão havia planejado usar essa reunião para revelar os crimes de Rose Bolton perante os nobres lordes do norte e das terras fluviais e dar a ele uma chance de se explicar, antes de finalmente decidir sobre sua punição depois que ele o fizesse. Jaehaerys Aerys e até mesmo a esposa de Robb o aconselharam a não fazer isso, pois isso definitivamente levaria a mais ressentimento entre os nobres sob seu governo. O jovem cavaleiro de dragão havia defendido uma abordagem mais silenciosa e oculta e até mesmo oferecido ao jovem rei ajuda da chama oculta. Rose Bolton poderia simplesmente ter sofrido um acidente, sem que nenhum dos lordes do norte e das terras fluviais soubessem. Robb, porém, assim como seu pai, decidiu fazer isso da maneira honrosa e certa, o que fez Jaehaerys Aerys perder um pouco do respeito por seu irmão, já que ele voluntariamente colocou sua família em perigo com seus atos. Causar mais ressentimento só poderia terminar em conflito, mesmo com o Templo Vermelho como um fator dissuasor.
pois havia outras maneiras de causar danos além de apenas rebelião aberta. Talisa e seu filho ainda não nascido podem ter ficado seguros graças à sua afiliação com o Templo Vermelho, mas Sansa, Bran, Rickon e até mesmo Robb não estavam. O simples fato de Robb não ter força de coração para fazer o que era necessário para garantir a segurança e a sobrevivência de sua família, mesmo em uma situação tão precária quanto essa, decepcionou Jaehaerys profundamente, considerando que ele havia sido ensinado a fazer exatamente isso por Fennex e o tinha visto seguir esses ensinamentos ele mesmo. Sem mencionar que a prosperidade e a existência contínua do Templo Vermelho também se baseavam nesses princípios. Ainda assim, Jaehaerys sabia que seu irmão tinha seu próprio caminho a seguir, assim como ele. Com a mudança repentina no comportamento de Thoros, o jovem cavaleiro de dragão sabia que o plano de Robb para cuidar de Rose Bolton não iria acontecer como deveria. A aura opressiva e as palavras pesadas do sumo sacerdote obviamente levaram a um confronto direto entre o Templo Vermelho e a Casa Bolton, o que fez com que Jaehaerys lentamente se erguesse atrás do sacerdote mais velho, junto com os guerreiros da Mão de Fogo. Como sumo sacerdote, Thoros de fato tinha autoridade para tomar decisões drásticas com base somente em seu julgamento. Com os sentidos aguçados, o jovem Targaryen deixou sua magia percorrer seu corpo com força total, seu olhar afiado fixo no homem mais jovem ao lado de Lord Bolton, enquanto sentia a maior sensação de perigo vindo dele, de longe. No momento seguinte, logo após Thoros terminar de dizer sua parte e invocar chamas por meio de sua magia, os instintos de Jaehaerys se mostraram verdadeiros quando o jovem de repente saltou em direção à grande mesa onde Robb e sua família estavam sentados. A adaga na mão, o homem se movia com grande velocidade, tendo como alvo o membro mais próximo da realeza do norte, que sem dúvida era Sansa. Os guerreiros da Mão de Fogo não estavam perto o suficiente para interceptá-lo, apesar de sua grande destreza física, enquanto Thoros estava totalmente focado em Rose Bolton, que também havia entrado em ação repentinamente com seus homens e estava prestes a tentar fazer um dos herdeiros de uma casa nobre menor perto dele como refém, na esperança de forçar o sacerdote que se aproximava e seus homens a conterem a investida. Jaehaerys, no entanto, não se importava com eles, todo seu foco repousava no homem que se aproximava de Sansa, enquanto o poder dracônico irrompia de seu coração e enchia cada célula com o poder de destruir montanhas. Seu corpo se movia mais rápido do que qualquer olho mortal poderia seguir, uma camada de chamas vermelho-sangue cercava sua forma, enquanto o eco distante do rugido de um dragão sacudia a atmosfera no grande salão. Antes que alguém tivesse a chance de reagir, uma sombra vermelho-sangue apareceu diante do jovem, que estava a apenas um passo da mesa de madeira e alcançou a princesa do norte, agarrando-o pelo pescoço e derrubando-o no chão com força suficiente para quebrar os ladrilhos de pedra polida. O impacto por si só rachou o crânio do jovem e quebrou metade dos ossos de seu corpo, mas Jaehaerys não parou por aí. Levantou a outra mão e reuniu as chamas que cobriam seu corpo para formar uma pequena adaga vermelho-sangue. Sem hesitar, o jovem cavaleiro de dragão o esfaqueou bem entre as sobrancelhas do atacante meio-morto, fazendo um grito estridente e horripilante ecoar para fora, enquanto ele destruía o espírito do homem usando magia de sangue que havia aprendido com Kinvara. Sua raiva ainda não havia diminuído, quando ele se levantou de sua posição agachada e fixou seu olhar no resto dos homens da casa Bolton, que estavam sendo subjugados por Thoros e os guerreiros da Mão de Fogo com grande facilidade. Seus olhos brilhando como ouro derretido enquanto sua pupila havia se transformado em uma fenda vertical, dando-lhe os olhos dracônicos de seu companheiro vinculado. Anos de treinamento de autocontrole se mostraram eficazes no momento seguinte, quando Jaehaerys se forçou a aliviar um pouco a tensão em seus músculos, com o coração ainda batendo como um tambor de guerra, enquanto seus pulmões pareciam folhas de ferro sugando fogo em vez de ar. O jovem cavaleiro de dragão sacudiu sua raiva e recuperou o controle total sobre suas faculdades mentais. Jaehaerys respirou fundo algumas vezes antes de se virar e ver a princesa do norte olhando para ele com seus profundos olhos azuis, preocupação e medo evidentes neles. Eles se arregalaram em choque quando avistaram seu próprio olhar dracônico, fazendo-a suspirar de surpresa. Certificando-se de que Sansa estava bem ilesa, Jaehaerys se virou para a frente. Usando sua magia mais uma vez, o jovem cavaleiro de dragão deixou-a fluir para fora, fazendo com que o manto de fogo vermelho-sangue reacendesse ao redor de sua forma e uma leve pressão dracônica descesse sobre seus arredores, enquanto os nobres lordes, herdeiros e representantes olhavam para ele com grande choque e terror. Segurando a chama mágica, Jaehaerys acenou com a mão em direção à carcaça ao lado de seus pés, fazendo com que ela fosse consumida pelo fogo em meros segundos. O padre barbudo e os guerreiros da Mão de Fogo arrastaram os homens subjugados dos Boltons e o senhor da casa até Robb, que conseguiu manter a calma apesar da visão chocante de como seu irmão derrotou o filho bastardo de Rose Bolton. O Templo Vermelho exige a vida de Rose Bolton pela tentativa de assassinato da sacerdotisa Talisa Stark, nascida Maegir, do ramo da luz curativa. Thoros anunciou em tom baixo, de pé ao lado da figura ajoelhada de Rose Bolton, cujos braços estavam amarrados atrás das costas para impedi-lo de resistir. Chamas ainda tremeluziam ao redor da forma do sumo sacerdote, enquanto Jaehaerys ainda não havia removido seu manto vermelho-sangue. Isso, junto com as armas flamejantes dos membros da Mão Ardente, criava uma visão opressiva. Todos os homens presentes que viram esta cena sabiam que as palavras do sumo sacerdote não eram um pedido, mas uma ordem. Eles perceberam que a vida de Rose Bolton estava perdida, não importava o que seu rei decidisse, pois o Templo Vermelho mais uma vez havia se vingado daqueles que prejudicaram ou planejaram prejudicar seus membros. Capítulo 139. 301 depois de Cristo, Winterfell.
Olhando para o subjugado senhor da casa Bolton ajoelhado diante dele, protegido por guerreiros da mão de fogo de ambos os lados, o jovem lobo franziu o senho, pois nada havia acontecido como ele esperava. A interferência do sumo sacerdote e a subsequente exigência de entregar o Senhor do Norte ao Templo Vermelho foram inesperadas, para dizer o mínimo. Voltando seu olhar para seu irmão e o padre barbudo que estava ao seu lado, Robb sabia que seria mais fácil simplesmente concordar com o pedido do sacerdote vermelho, considerando o poder avassalador do Templo Vermelho, sem mencionar o apoio que ele havia recebido dele durante essas últimas semanas e meses. Sentindo a mão da esposa na parte superior da coxa apertando suavemente, ele também entendeu que ela queria que ele fizesse exatamente isso. Ainda assim, seu próprio senso de honra o proibia de simplesmente entregar um de seus subordinados. Robb conhecia muito bem os crimes do homem e estava ciente de que Rose Bolton definitivamente merecia ser executado por eles. Mas simplesmente entregá-lo ao Templo Vermelho e deixá-lo ser seus juízes e carrascos não parecia certo para o jovem lobo. Receio não poder permitir que você o leve embora, sumo sacerdote. O jovem rei falou calmamente no silêncio tenso que mantinha o grande salão cativo. Este homem é um traidor de seu rei e rainha, o que eu sei há algum tempo. Vossa graça, eu sou inocente. Eu MMHRMHPRMHS. Rose começou a tentar argumentar em sua própria defesa, mas suas palavras foram interrompidas quando um dos guerreiros da mão de fogo o amordaçou com uma tira de couro e um pedaço de tecido. Por seus crimes, Rose Bolton, Lorde da Casa Bolton, sem dúvida merece a morte. E ele morrerá por minhas mãos, portanto não posso entregá-lo a você. O jovem lobo terminou, ainda se lembrando das palavras de seu pai sobre dever e honra. O homem que profere a sentença deve brandir a espada. Olhando fixamente nos olhos do sumo sacerdote enquanto dizia isso, Robb ficou surpreso quando de repente viu os lábios do padre barbudo se curvarem em um pequeno sorriso, antes que seu olhar normalmente severo reaparecesse em seu rosto um momento depois. Contanto que sua punição venha rápida e sem misericórdia, o Templo Vermelho verá isso como se a demanda por sua vida tivesse sido atendida, Taurus respondeu, enquanto se curvava levemente as chamas ao redor dele desaparecendo ao mesmo tempo. Já Elhaeres fez o mesmo enquanto controlava sua magia e soltou um suspiro interno de alívio, pois ver o conflito explodir entre o Templo Vermelho e a Casa Stark era a última coisa que ele queria. Sorrindo para si mesmo, Fennec sabia que podia confiar em Taurus para cuidar de Rose Bolton, ou seja, forçar Robb Stark a cuidar dele. O Nobre do Norte tinha que ser tratado com decisão, pois ele não era apenas um perigo oculto para a estabilidade do Reino do Norte, mas também o alvo perfeito para mostrar a crueldade e o poder do Templo Vermelho não apenas para os outros nobres, mas também para o próprio jovem lobo. Isso seria apenas mais um lembrete de que não havia como escapar da justiça do Templo Vermelho, e a resistência também não era uma opção. Fennec não se importava com a forma como o jovem rei planejava governar o norte e as terras fluviais, contanto que seus próprios fiéis não sofressem injustiças e perseguições sob seu governo. Portanto, fazer de um nobre lorde de uma das casas mais poderosas do norte um exemplo servia perfeitamente aos seus objetivos. Robb Stark, tomando a iniciativa de decapitar Rose Bolton por seus supostos crimes, também foi um ato não sem benefícios para o jovem lobo, já que ele demonstrou verdadeira coragem ao enfrentar a demanda de Taurus dessa forma, o que sem dúvida fez o respeito que seus homens tinham por ele crescer. A vida de Rose Bolton estava de fato perdida, mas executá-lo de acordo com a tradição e as leis do norte, em vez de simplesmente entregá-lo ao gigante que era o templo, fez o rei do norte parecer justo e honrado, algo que Fennec não ficou infeliz em ver. Os laços da casa Stark com o Templo Vermelho já eram inquebráveis, então era natural que vê-los prosperar como realeza fosse algo bom para o templo. 301 depois de Cristo, Winterfell. Sansa se viu saindo furtivamente do castelo com um manto escuro e longo fluindo por seu corpo ágil, enquanto se aproximava do acampamento do Templo Vermelho com Lady ao seu lado, seus pensamentos girando em torno de uma figura vestida em chamas vermelho sangue e olhos dracônicos dourados. Ela sabia que era perigoso deixar o castelo sozinha e que provavelmente não era uma boa ideia fazer isso, mas algo dentro dela simplesmente a forçou a procurar Jaehaerys e ficar ao seu lado. Seu lobo gigante de confiança também estava lá para protegê-la, o que acalmou seu coração um pouco. Robb ofereceu às forças do Templo Vermelho que ficassem no castelo, mas o sumo sacerdote recusou a oferta e, em vez disso, eles construíram um pequeno acampamento na clareira perto da floresta onde seu novo templo seria construído. Jaehaerys, por fazer parte do templo, também recusou o convite de Robb, principalmente porque queria ficar ao lado de Lyra, que era grande demais para caber no castelo. Isso deixou a princesa do norte sem outra escolha a não ser fugir para ver o jovem cavaleiro de dragão. De repente, a cabeça de Lady virou para o lado e ela soltou um rosnado baixo, fazendo Sansa parar no mesmo lugar e olhar na mesma direção, enquanto a frequência cardíaca dela aumentava rapidamente. Você não deve se esgueirar pela floresta à noite, é perigoso. Uma voz familiar soou sem aviso, fazendo com que a princesa do norte desse alguns passos rápidos para trás. Surpresa! Olhando para cima, ela viu a figura de Jaehaerys, iluminada pelo luar que atravessava as copas frondosas das árvores ao redor. Enquanto ele se aproximava dela com passos silenciosos, seu olhar de cristal brilhando intensamente na escuridão da noite. Incrédula, Sansa viu Lady desistir imediatamente de sua postura agressiva e se deitar em uma pose não ameaçadora diante da aparição dele, olhando para Jaehaerys com grandes olhos de cachorrinho. O que você está fazendo aqui, Sansa? O jovem cavaleiro de dragão perguntou com curiosidade, ao chegar diante dela. E eu só queria te agradecer. Sansa respondeu com um sussurro. Você não precisa. Eu disse que te protegeria, Sansa. O jovem cavaleiro de dragão declarou igualmente enquanto dava mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles até que quase não houvesse espaço entre eles, e eu quis dizer isso. Ninguém nunca vai te machucar.
Jailhaeres acrescentou com um tom baixo e rouco, pressionando ainda mais para frente como se não conseguisse ficar longe dela. A vontade de estar ainda mais perto sobrepujava sua racionalidade no momento. Com a respiração presa na garganta, Sansa mal conseguia suportar o olhar intenso de desejo e ânsia nos olhos de Jailhaeres, recuando lentamente passo a passo, enquanto ele a seguia preenchendo seu campo de visão com seu corpo musculoso, cabelos negros como corvo e olhos cor de gelo. De repente suas costas bateram no tronco de uma árvore, tornando impossível escapar de sua aproximação, enquanto ela suspirava insegura. Jailhaeres, por favor. A própria Sansa, no entanto, não sabia se suas palavras eram um apelo para que o jovem cavaleiro de dragão parasse ou não, mas felizmente ele parecia saber, enquanto suas mãos se erguiam para embalar suas bochechas suavemente. Roçando sua pele lisa ternamente com seus polegares, seus olhos azuis profundos o encaravam com um olhar vulnerável, mas ansioso neles. Um momento depois, os lábios de Jailhaeres caíram sobre os dela, e isso pareceu desencadear explosões de luzes em sua mente. Enquanto tudo além do toque dele e desse beijo pareceu simplesmente desaparecer, a realidade se tornando uma mera ilusão diante desse momento perfeito. Capítulo 140. 301 depois de Cristo, Winterfell. Sentindo os lábios macios da princesa do norte nos seus, sentindo o calor de sua respiração e sentindo aquele perfume maravilhoso dela, que lhe lembrava flores de inverno, Jailhaeres não conseguiu suprimir seu desejo de senti-la ainda mais perto. As mãos dele soltaram as bochechas macias dela, um dos braços dele envolveu a cintura fina dela, enquanto ele puxava Sansa para perto, pressionando suas curvas suaves contra seu corpo musculoso, enquanto as mãos dela caíam contra o peito dele, os dedos finos dela agarrando sua armadura de couro. A outra mão do jovem cavaleiro de dragão se apoiou no tronco atrás dela, seus dedos cravando-se na casca macia e na madeira densa abaixo, enquanto ele buscava uma saída para o desejo quase avassalador que sentia pela jovem garota em seu abraço. Rasgando a árvore com grande facilidade graças à sua força sobre-humana, Jailhaeres continuou a beijar Sansa com terna afeição, suas línguas lutando uma dança suave. Até que finalmente a jovem princesa interrompeu o beijo, seus pulmões gritando pelo ar vital ao redor deles, olhando para aqueles olhos azuis profundos que brilhavam com desejo e afeição. Jailhaeres podia sentir suas pupilas se transformando em fendas verticais e uma cor dourada sangrando em suas íris de cristal em resposta às emoções intensas que percorriam seu coração. Preciso que você seja minha, ele sussurrou quase desesperadamente, incapaz de conter essas palavras de desejo e saudade. Com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, Sansa lutou contra elas com pouco sucesso, enquanto silenciosamente expressava uma resposta enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas imaculadas. Eu já sou sua, sussurrou a princesa do norte, antes de enterrar o rosto no abraço do seu cavaleiro de dragão, aproveitando sua força e calor. 2 dias depois de Robb ter executado Rose Bolton, decapitando-o com a lâmina de gelo, herança de sua família, que havia sido devolvida a Winterfell pelo Templo Vermelho, o jovem lobo se viu sentado em seu escritório com Maege Mormon, Galbart Glover e Griat Umber ao seu lado, de frente para Jailhaeres Targaryen e o sumo sacerdote Thoros de MYR. Então, além do aço valeriano, somente vidro de dragão pode ser usado para matar um caminhante branco, questionou o jovem rei com o senho franzido. Esse é realmente o caso, afirmou o sumo sacerdote, antes de continuar, embora eu não recomende que você fabrique armas para seus homens feitas de vidro de dragão, mesmo que o Templo Vermelho possa lhe fornecer uma quantidade considerável desse material. Por que não? Robb questionou, sem acompanhar os pensamentos do homem. Dragonglass, embora muito afiado, é um material muito quebradiço e seria mais do que inútil contra alguém usando armadura, o que reconhecidamente os White Walkers não costumam fazer. O maior problema, porém, é que ele é absolutamente ineficaz contra Viggs, dos quais você enfrentará dezenas de milhares. Thoros explicou. Viggs só podem ser mortos por meio de desmembramento completo e fogo. Qualquer outra coisa, até mesmo o aço valeriano, não destruirá a magia que tem os mortos cativados para fazer as ordens dos outros. Um momento de silêncio se espalhou pelo escritório, enquanto uma carranca profunda se formava no rosto do jovem lobo, enquanto ele pensava nas palavras do padre. Se aqueles espectros são tão vulneráveis ao fogo, isso não significa que seu dragão é a melhor arma contra eles, Lord Targaryen. Questionou Maege Mormon com sua voz caracteristicamente áspera, embora suas palavras transmitissem o respeito e o medo que ela sentia por Jailhaeres, pois ela claramente ainda se lembrava da maneira aterrorizante como ele matou o filho bastardo de Rose Bolton. A pergunta dela era, claro, razoável, já que Lyra era um gigante de destruição em todos os campos de batalha, e, contra um inimigo vulnerável ao fogo, ela seria, sem dúvida, inestimável. O jovem cavaleiro de dragão, no entanto, balançou a cabeça com um sorriso irônico nos lábios. Mesmo se eu for para a batalha com você, não posso levar Lyra comigo. O Rei da Noite, o líder dos caminhantes brancos, é muito poderoso e representa uma ameaça fatal para ela. Ela é um alvo muito fácil enquanto voa pelo ar sem cobertura, sem mencionar seu tamanho. O único dragão que provavelmente não seria afetado pelos ataques do Rei da Noite é Saphira, mas duvido muito que ela se junte à batalha, acrescentou Jailhaeres balançando a cabeça. E por que isso? Perguntou a senhora da Ilha dos Ursos, franzindo levemente a testa. Porque ela é a companheira de Nosso Senhor. Thoros respondeu calmamente.
fazendo com que a normalmente destemida Lady Mormon imediatamente abandonasse o assunto e voltasse ao silêncio, já que nem ela ousava falar sobre o Deus Vermelho casualmente com um sumo sacerdote e um cavaleiro de dragão por perto. Eu sei que o Templo Vermelho tem aço valeriano em abundância, mas você estaria disposto a vender ou mesmo emprestar essas armas aos meus homens durante a batalha que se aproxima? Robb perguntou de repente, mesmo sabendo que tal coisa não era muito provável de acontecer. E como esperado, antes mesmo de terminar sua pergunta, o padre barbudo já estava balançando a cabeça. Você está pedindo o impossível, Rei do Norte, declarou o sumo sacerdote. Não importa o prêmio, é simplesmente impossível que você receba uma única lâmina feita de aço valeriano sem a permissão do Senhor, que é algo que ele não dará neste assunto em particular. E como você saberia sem perguntar ao seu senhor primeiro? Questionou Gryation Umber com insatisfação clara em seu tom, pois ele sabia da importância do armamento certo na batalha que se aproximava. Eu sou o sacerdote dele. Eu sei. Taurus respondeu simplesmente seu tom calmo, embora seus olhos tivessem adquirido um tom de fogo, fazendo com que o nobre do norte desse meio passo para trás. Um leve medo subindo por suas costas. O Senhor, no entanto, me autorizou a oferecer reforços do templo na forma de 10.000 guerreiros da mão ardente e 400 sacerdotes guerreiros. Acrescentou o sacerdote vermelho após um breve momento de silêncio, bem como 50 carroças de vidro de dragão, o que deve ser suficiente para acomodar alguns milhares de homens com armas feitas desse material para dar a eles uma chance de lutar contra os caminhantes brancos. Sabendo que a mão ardente era a elite absoluta das forças do Templo Vermelho e que cada um deles estava equipado com armaduras e armas feitas de aço valeriano, o jovem lobo sabia que eles poderiam ser a única chance do norte sobreviver à batalha que se aproximava, ou pelo menos sobreviver sem ter que sacrificar todos os guerreiros do norte. E então Robb aceitou a oferta do sumo sacerdote com gratidão, que então se despediu, junto com Jaeliaeres, para dar ao jovem rei a oportunidade de discutir a preparação para a batalha que se aproximava com seus comandantes leais. Lord Glover, Lady Mormon, vocês ficarão em Winterfell e esperarão o resto dos vassalos chegarem aqui, antes de partirem em direção à muralha, Robb anunciou quando estavam apenas eles no escritório. E eu, vossa graça? Questionou Gryation Umber respeitosamente, tendo aprendido a lição quando se tratava de questionar as ordens de seu rei, e seus dedos faltando eram prova disso. Você me acompanhará, Lord Umber. Partiremos amanhã com as tropas que já foram reunidas. Robb respondeu. Para onde? Para Carold, o jovem rei declarou com um tom sombrio na voz, é hora dos Karstarks aprenderem as consequências de quebrar seu juramento e trair seu rei.